Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia, ou que havia ali, um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Preste bem atenção nesse detalhe, era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Preste bem atenção nisso, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para você entender o contexto disso, preste atenção. Zaqueu, ele era um homem muito mal visto pelos judeus. Ele também era judeu, mas ele era um funcionário de Roma, ele era um funcionário público, ele era um coletor de impostos. Aliás, ele não era qualquer um, ele era o principal dos coletores, ele era o chefe de todos os que cobravam impostos em Jerusalém. Então, ele estava trabalhando a favor dos romanos e contra os judeus, então ele era muito odiado pelos judeus, e visto como um pecador, como um explorador, como um ladrão, como um corrupto. Ele era um corrupto, um homem corrupto, e muito rico. Diz aqui, você deve ter reparado esse detalhe, que diz a Bíblia que ele era o maioral dos publicanos, e ele era rico, rico. Mas quando Jesus passou em Jericó, onde ele morava, muitas pessoas, uma multidão foi receber Jesus. Todo mundo, onde Jesus ia queria tocá-lo, queria vê-lo, queria falar com ele. Como Zaqueu ele era baixinho, homem de pequena estatura, ele ficava em desvantagem, na ponta do pé, e ele não conseguia ver Jesus. Então o interesse de conhecer Jesus era tão grande que o fez subir numa árvore. E ele ficou ali. Mas para a surpresa dele, quando Jesus passou, Jesus estava passando pela cidade, tinha algum lugar onde ele ia lavar os pés, onde ele ia comer, onde ele ia dormir, passar a noite. E tinham várias pessoas. E Jesus vai e fala assim, ó: me convém que eu fique na tua casa. O povo pirou.
Tenta transportar seus pensamentos para a sociedade da época. O povo pirou. Tanta casa para Jesus ficar aqui em Jericó. Ele decide ficar na casa desse rabugento, desse desgraçado, desse corrupto, desse ladrão, desse bandido, desse explorador do nosso povo. Como é que Jesus pode consentir com isso? Realmente, né? Tem lógica a contestação da sociedade da época. Tem lógica, não deixa de ter lógica. Mas os critérios de Deus são diferentes dos critérios humanos. Mesmo com todo esse fardo de pecados, Zaqueu tinha uma coisa nele que chamou a atenção de Jesus. Ele era humilde. Ele era o quê? Humilde. Bicho, mas ele não era rico? Era, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sociedade confunde as coisas. Tem gente que acha que quando vai falar que uma pessoa é pobre, fala, fulano é uma pessoa muito humilde. Força de expressão isso aí. Tem pobre orgulhoso e rico que é humilde. Deus não trabalha com pessoas perfeitas, porque elas não existem. Deus trabalha com pessoas humildes. Porque você pode ser o pior bandido da face da terra. Se você for humilde, o barro está mole. Deus te muda, te molda, te transforma. Mas se você for orgulhoso, você pode até ter uma vida aparentemente santa, mas Deus sabe que não pode contar com você, porque o orgulhoso, ele não se sujeita. O orgulhoso, ele quer fazer as coisas do jeito dele. E Deus não perde tempo com essas pessoas. Deus não investe em quem ele sabe que ele não vai poder contar. Então, o que Deus procura é essa humildade. Por exemplo, Zaqueu sabia que ele era um perdido. Ele sabia da condição dele. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, não precisou falar muito. O Espírito Santo abriu o entendimento de Zaqueu. E ele viu o quão perdido estava e procurou Jesus, se levantou falando da decisão de mudar. Da decisão de se consertar. Ele falou, a metade do que eu tenho, tudo roubado, eu vou distribuir para quem precisa. E as pessoas que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais, porque era a lei de Moisés. Restituir 4 vezes a quem você passou para trás. Então ele decidiu obedecer. Até aquele dia ele fez as coisas do jeito dele. Naquele momento, ele decidiu fazer como Deus queria. Jesus vai e diz assim, a salvação chegou nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Porque este também é filho de Abraão. Ué, mas ele já não era judeu? Judeu não é descendente de Abraão? Por que só agora Jesus disse que ele era filho de Abraão? Porque Abraão também foi um homem humilde para obedecer. Quando Deus apareceu para Abraão e falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão não questionou. Ele foi e fez como Deus mandou. Ele foi humilde. E por isso Deus pôde manobrar Abraão, moldar Abraão e fazer dele, aliás, ele era Abrão, fazer dele Abraão, pai de muitas nações. Quando a pessoa, ela é aquela pessoa que até vem para a igreja, mas ela vem assim, sabe? Ela vem assim ela fica julgando. Ao invés dela dizer, poxa, eu vim para a igreja, sabe por que eu vim para a igreja? Porque eu já fui ali, eu já fui acolá, eu já bati na porta tal, eu já tentei do meu jeito e eu não alcancei. Eu só quebrei a cara. Então,
eu vou sentar aqui e eu vou fazer o que falarem aí, eu vou dar ouvidos. Ela vem com olhos de quem vem buscar ajuda. E tem gente que não, tem gente que vem na igreja para julgar. Coração, sabe? Então tem gente que fica assim. Eu lembro do dia de um senhor, primeira vez na igreja. Aí ele estava sentado na primeira cadeira e não fechava os olhos. E eu estou fazendo a oração forte, o pastor não fecha os olhos, porque pode manifestar uma pessoa, e a gente tem que estar vendo para ajudar. Aí está ele assim. Aí o obreiro viu, o obreiro acho que pensou, vou ajudar esse senhor, vou botar a mão na cabeça dele para orar. Aí ele foi, botou a mão na cabeça do senhor, o senhor foi e botou a mão na cabeça dele. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Ficou um orando no outro. Eu pensei, como é que vai ajudar uma pessoa assim? Quer dizer, veio, né? Veio. Mas Deus vai falar com ele? Jesus vai se revelar? E às vezes está com a vida toda arrebentada. Como diz a Bíblia lá, mal sabe que é pobre, cego, nu, miserável, infeliz, está toda arrebentada e ainda está dizendo, mas eu acho, mas se o que você acha é o certo, por que não resolveu até agora? Por que você teve que vir? Não é que eu acho, minha amiga, meu amigo, seja humilde. Ninguém sabe tudo nessa vida. É ou não é verdade? Então, ele era rico, mas era humilde. Ele era pecador, mas era humilde. E ele deixou de ser pecador. Deus o transformou. Amém, pessoal? Por isso que, às vezes, a gente diz que maior esperança há numa prostituta sincera, que entre por essa porta reconhecendo que está perdida, do que uma pessoa que está um tempão na igreja, mas é orgulhosa. Por isso você vê, às vezes, uma pessoa que chega depois, toda perturbada, toda errada, e daqui a pouco ela passa na frente espiritualmente, ela evolui, daqui a pouco ela já está de obreira, já está batizada com o Espírito Santo, está ajudando outras pessoas, e às vezes a outra que está antiga, não que todo mundo não vai ser obreiro, mas às vezes a pessoa não evoluiu, não cresceu, nem recebeu o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não vem? Porque ele não vem pelo tempo de igreja, ele vem sobre o humilde. Maria, quando o Espírito Santo gerou Jesus no ventre dela, ela orou e falou assim, o Senhor contemplou a sua serva na sua humildade. A pessoa que é orgulhosa, ela pode ser muito intelectual, inteligente, a gente fala, ela não entende. Deus não deixa ela entender. Mas o humilde, Deus faz ele, abre a mente dele com poucas palavras. Jesus, pelo menos no texto aqui, não mostra que Jesus ficou pregando dentro da casa de Zaqueu. O simples fato de Jesus se fazer presente fez com que o entendimento de Zaqueu se abrisse. Então, Deus procura os humildes. Abraão foi humilde. Amém, pessoal? E os filhos de Abraão são humildes. Ninguém entende tudo. A gente pode, procurar entender de tudo. Hoje em dia você liga a televisão, todo dia tem um assunto, uma notícia. Você pode ser muito informado, antenado, ligado, mesmo assim você não vai saber tudo. Sabia que tem gente que quer saber de tudo? Ela vai no médico, ela quer brigar com o médico. Ela vem na igreja, ela quer discutir com o pastor. Ela vai procurar ajuda do advogado, ela diz que o advogado não está fazendo certo, está fazendo errado. Então a gente nunca vai dominar tudo. Agora não é Bíblia não. Um filósofo disse assim, o homem só é sábio quando sabe que de nada sabe. Todo dia diga isso para você, eu não sei nada, eu nada sou, eu nada sei. A natureza humana tem a tendência de dizer para a gente que a gente é melhor, que a gente pode fazer melhor que os outros, que a gente seria melhor se estivesse no lugar dos outros, e isso é uma voz que vem para todos nós. Mas você pode decidir entre se deixar dominar por ela ou combatê-la. Sábio e prudente é aquele que combate o orgulho, porque esse é o pecado do diabo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.